Olá, meu nome é Carla, sou fonoaudióloga no Espaço Verben Unimed e estou aqui hoje para poder falar sobre o Dia Mundial da Voz, que é comemorado hoje, dia 16 de abril. Bom, a voz é o som ou o conjunto de sons produzidos pela vibração da prega vocal sob um ar que percorre sob a laringe. Nós usamos nossa voz para falar, para cantar, gritar, chorar, enfim, a nossa voz é um meio de comunicação. A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e os Conselhos de Fonoaudiologia aproveitam essa data para poder fazer a campanha Amigos da Voz, que é uma campanha que visa trazer a conscientização das pessoas sobre o uso da nossa voz no dia a dia, como a usamos, como colocamos ela em nosso trabalho, como ela impacta nas nossas relações, tanto pessoais quanto profissionais, porque é importante lembrar de que a nossa voz tem uma identidade. Cada um de nós tem uma voz que carrega a nossa personalidade, a nossa história, e ela pode nos ajudar ou criar alertas de que não está bem, ou que eu preciso procurar um médico otorrino ou um fonoaudiólogo para procurar investigar o que está acontecendo com essa qualidade vocal. Algumas alterações de voz são muito comuns, como lesões nas pregas vocais, os nódulos, os pólipos, né? E tem algumas lesões que vêm associadas às vezes com alguma doença neurológica, por exemplo, um caso de Parkinson, ou então refluxo gastroesofágico, né? Então a gente tem que conhecer as características da nossa voz, é interessante a gente conhecer para poder ver onde que está diferente. Hoje eu estou diferente, alguma coisa de diferente aconteceu com ela que não tem mais a mesma qualidade. Ou eu fico rouca constantemente, ou tenho quebras e falhas quando estou falando, ou então algum dessas características que não está associado a uma inflamação de garganta ou quadros gripais e alérgicos, e principalmente se forem persistentes em torno de 15 dias. Bom, atualmente, com o uso de máscaras devido à pandemia pela Covid-19, as pessoas têm feito esforço mais para falar, porque tem sentido que a voz fica um pouco mais tampada, né? A gente não consegue, às vezes, falar do jeito que a gente falava antes, então eu esforço mais para poder falar. E lembrando que o uso da máscara é importante e a gente deve usar, né? E muitas pessoas têm chegado em consultório falando sobre isso mesmo, que o uso, elas têm sentido um esforço maior para falar. Fora esse esforço com o uso da máscara, o nosso dia a dia mudou completamente. Hoje em dia a gente tem aulas online, o universo online está muito maior, são reuniões, treinamentos, as aulas, então muda a nossa postura também diante da câmera, né, da internet. Então a gente acaba fazendo muito esforço, ou então a gente acaba tendo que trabalhar essa integração de corpo e voz nos momentos e desafios atuais desse universo online. Atualmente, outro público impactado pelas questões vocais são as pessoas que tiveram o novo coronavírus e precisaram ficar internados e evoluíram para uma intubação ou então tiveram sequelas neurológicas, né? Tem um estudo atual de que 76% das pessoas que ficaram intubadas estão tendo disfonia. Que a disfonia, então, é a alteração vocal, né, de que prejudica a nossa qualidade vocal. Então, a gente tem uma voz que anda tudo ok. Depois, quando eu tenho uma disfonia, eu tenho uma rouquidão constante, ou algum pigarro, ou ardência, alguns sinais de alerta na região de pescoço, garganta, que vão fazer com que a minha voz esteja diferente. Geralmente a disfonia a gente associa a voz rouca, né? As pessoas que têm a voz rouca ou que estão com voz rouca, naquele caso que eu falei, devido ou a alguma consequência de alguma doença associada ou de um mau uso e abuso vocal. Falando em abuso ou mau uso vocal, eu vou dar aqui algumas dicas de como a gente pode ter alguns cuidados com a nossa voz, né? Por exemplo, a gente pode tentar falar articulado, com as palavras mais articuladas, com uma boa postura,
sem fazer esforço para falar, beber água constantemente para hidratar as nossas pregas vocais, ter o hábito de ter uma alimentação saudável, em especial o uso de frutas e proteínas. A nossa vestimenta, a gente pode tentar vestir roupas um pouco mais folgadas na região de pescoço, tórax, abdômen, para quando a gente for movimentar não ter nada que atrapalhe mais. Enfim, são várias dicas que em consultório a gente personaliza para o paciente, para ser de acordo com a rotina dele, com a profissão que ele leva, para a gente fazer um tratamento mais direcionado e que seja de melhor prognóstico e com certeza de uma evolução melhor e que a gente possa diminuir esses efeitos que prejudicam a nossa voz. E só lembrando, nos casos de sinais de alerta, como eu já disse, de rouquidão constante, ardência, falha na voz, por mais de 15 dias ou em torno de 15 dias, é preciso procurar um médico otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo para avaliação e conduta. Para mais conteúdos informativos como esse, sigam a Unimed Paraíso nas redes sociais.